Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Théo Marieta e estamos aqui mais uma vez reunidos para estudar o livro Paulo e Estevão, trazido a nós pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos então ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, trazida a nós também pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, para que possamos criar a ambiência adequada ao nosso estudo. Hoje leremos a mensagem número 28, intitulada Escritores. Emmanuel destaca a passagem de Marcos, capítulo 12, versículo 38, que nos traz as palavras de Jesus, que disse assim: Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas. Vamos ver o que Emmanuel nos trará sobre as palavras de Jesus. As letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas que gostam de andar com vestes compridas. Jesus referia-se não só aos intelectuais ambiciosos, mas também aos escritores excêntricos, que, a pretexto de novidade, envenenam os espíritos com as suas concepções doentias, oriundas da excessiva preocupação de originalidade. É preciso fugir aos que matam a vida simples. O tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências. Há livros cuja função útil é a de manter aceso o archote da vigilância, quer dizer, a tocha da vigilância, nas almas de caráter solidificado, nos ideais mais nobres da vida. Ainda agora, quando atravessamos tempos perturbados e difíceis para o homem, o mercado de ideias apresenta-se repleto de artigos deteriorados pedindo a intervenção dos postos de higiene espiritual. Poderíeis alimentar o corpo com substâncias apodrecidas? Vossa alma, igualmente, não poderá nutrir-se de ideais inferiores, na base da irreligião, do desrespeito, da desordem, da indisciplina. Observai os modelos de decadência intelectual e refleti com sinceridade na paz que desejais intimamente. Isso constituirá um auxílio forte em favor da extinção dos desvios da inteligência. Então, vamos fazer bom uso, né, da nossa inteligência e não só usá-la como bons escritores, mas também para separar os bons dos maus e fazer uso da boa literatura. Como, por exemplo, aqui no nosso estudo da obra Paulo e Estevão. Vamos orar? Mestre amado, agradecemos mais uma vez, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui para dar continuidade ao estudo da obra Paulo e Estevão. Essa obra que tanto tem nos esclarecido, nos alimentado, nos trazido os detalhes desta figura nobre que esteve no nosso planeta, trazendo a sua inteligência, o seu bom coração para difundir o Evangelho. Aquele que em sua caminhada conseguiu corrigir o caminho que seguia. Que nós possamos nos espelhar neste teu apóstolo dos gentios. Sê conosco, Senhor,
abençoando os nossos dias, os nossos afetos, para que possamos seguir aprendendo e progredindo. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, amigos queridos, vamos retomar, né, o estudo da obra, fazendo aquele retrocesso para o estudo anterior, para que possamos nos localizar na história, né? Então, aqui nas minhas anotações, eu tenho que, no último estudo, nós vimos Saulo, Barnabé e João Marcos partindo para Seleucia. De lá, né, do porto de Seleucia, embarcaram para a ilha de Chipre, onde seguiram para a cidade de Sítium, onde Barnabé tinha parentes e onde ele tinha questões familiares a resolver. Lá divulgaram os planos de levarem o evangelho a todas as partes. Foram muito acolhidos e aceitos. Barnabé fazia todas as pregações. E com isso ficou cansado, muito cansado, pois percorreram várias localidades. Estiveram em Amatonte, ali em Sítium, né, para começar, depois Amatonte, Neapafos, onde Barnabé, apesar de exausto, proferiu uma brilhante apresentação do Evangelho. Ficaram todos emocionados. E, inclusive, Saulo, né, ficou impressionado com a apresentação que ele fez. Depois de muito relutar, em outra ocasião, permitiu que Saulo fizesse a pregação. E ficou encantado com a maneira inspirada com que ele falou aos aflitos. O trabalho de divulgação do evangelho rendia frutos quando um legionário romano chegou e apresentou um convite do procônsul para que o visitassem no palácio. E eles foram no mesmo dia. Saulo ficou intrigado com o nome do procônsul ser Sérgio Paulo. Aquele nome não lhe era estranho. E buscando na memória, ele lembrou de uma palestra de Simão Pedro sobre a personalidade de Estevão. E concluiu, então, tratar-se da mesma pessoa a quem Estevão havia cuidado na galera em que fora escravo. Guardou suas impressões para si, não fez nenhum comentário com ninguém, com Barnabé, nem com João Marcos, ficou calado, guardou para si. Ao chegarem ao palácio, tiveram um contato privado com Sérgio Paulo, ficaram encantados, né, com ele, uma pessoa bondosa, falou com os dois com muito respeito, mas tiveram somente a presença de um mago um mago judeu, que havia sido contratado por Sérgio Paulo para cuidar da saúde dele, que não estava boa, mas não estava trazendo nenhum resultado. E Saulo, então, fala a Sérgio Paulo sobre o médico dos médicos, né? O grande médico Jesus. Fala, e ele, então, fica curioso para encontrá-lo. Porém, Bargesas, né, que é o nome do mago, menciona o Nazareno com desdém, mostrando conhecer, né, saber da existência de Jesus, né, ter ouvido falar dele. E Saulo expõe, então, toda a história da doença de Sérgio Paulo naquela viagem de 10 anos passados, 10 anos atrás. Fala de Gesiel, né, e diz ter sido a misericórdia de Jesus que mandou a ele aquele escravo para cuidá-lo até que ele se curasse. Porque nenhum médico da embarcação, da galera, nenhum amigo que o acompanhava quiseram ficar ao lado dele por a doença ser contagiosa. E o procônsul, então, ficou impressionado com a precisão de detalhes dadas por Saulo. Barnabé concluiu, naquele momento, ficou espantado com tudo aquilo, não sabia de onde
Saulo estava tirando aquela história, né? E concluiu, então, que ele estava iluminado pelo dom das profecias, porque Sérgio Paulo concordou com aquilo tudo, que era verdade, né? Barjesus, porém, ficou furioso, dizendo que tudo era mentira, né? E Saulo refutou todas as acusações dele de forma tranquila e serena, aconselhando o charlatão a se acalmar. Seguiu-se, então, uma calorosa discussão entre ambos, né, entre Barjesus e Saulo, que, apesar de tudo, se manteve cordial. E nós fizemos aqui, então, a pausa do nosso estudo, na página 300, para quem tem essa edição do romance, página 300, no terceiro parágrafo. Foi o local onde nós paramos o estudo da semana passada. Então vamos lá, vamos dar continuidade e ver como vai prosseguir essa história. Então, seguiu-se acalorada discussão. Barjesus fazia empenho em demonstrar a inferioridade dos intuitos de Saulo, enquanto este se esforçava em timbrar nobreza e cordialidade. Embalde, né, inutilmente, o procônsul tentava dissuadir o judeu de continuar na requesta e naquela diapasão, naquela discussão. Barnabé, por sua vez, confiando muito mais nos poderes espirituais do amigo, acompanhava o descrime, né, a situação, sem ocultar admiração pelos infinitos recursos que o missionário tarcense estava revelando. Ele estava realmente espantado, né, com aquilo tudo. Ele nunca tinha visto Saulo fazer qualquer coisa parecida. A polêmica já durava mais de hora, quando o mago fez uma alusão mais ferina à personalidade e feitos de Jesus Cristo. Então, imaginem Sérgio Paulo, doente, acamado, e os dois ali discutindo, porque Barjesus insistia na discussão, né? E Saulo tinha que manter a serenidade diante daquilo tudo, apesar das acusações, da forma como ele falava negativamente de Jesus. Em atitude mais enérgica, o apóstolo sentenciou, por fim, né? Ele chegou num ponto que ele não podia mais aguentar Barjesus fazendo as acusações que fazia. Então, de forma enérgica, que ele sabe, é uma característica dele, ele sabe usar da energia, né? De se impor. E ali, então, ele se impôs. Tudo fiz por convencer-vos, sem demonstrações mais diretas, de maneira a não ferir a parte respeitável de vossas convicções. Todavia, estáis cego, e é nessa condição que podereis enxergar a luz. Como vós, também já vivi em trevas, e no instante do meu encontro pessoal com o Messias, foi necessário que as trevas se adensassem em meu espírito, a fim de que a luz ressurgisse mais brilhante. Tereis igualmente esse benefício. Olha o alerta que, de repente, Saulo deu a Barjesus. A visão do corpo fechar-se-vos-á, para que possais divisar a verdade em espírito. Quer dizer, você vai ficar cego. Você não vai mais enxergar. Neste momento, neste comemos, Barjesus deu um grito. Estou cego. Estabeleceu-se alguma confusão no recinto. Imaginem, né, que situação. Barnabé adiantou-se amparando o israelita que tateava aflito. O tecelão e o governador aproximaram-se surpreendidos. Até Saulo ficou surpreendido. Foram chamados alguns servos que atenderam às necessidades do momento, carinhosos e solícitos. Por 4 longas horas, Barjesus chorou, mergulhado na sombra espessa que lhe invadira os olhos cansados.
ao fim desse tempo, os missionários oraram de joelhos. Branda serenidade estabeleceu-se no vasto aposento. Em seguida, Saulo impôs-lhe as mãos na fronte e, com um suspiro de alívio, o velho israelita recobrou a vista, retirando-se confuso e sucumbido. Houve a cura e Bar-Jesus saiu dali na mesma hora, muito assustado, né? Muito confuso. O procônsul, porém, vivamente interessado nos fatos intensos daquele dia, chamou os missionários em particular e falou sensibilizado. Amigos, creio nas verdades divinas que anunciais e desejo sinceramente compartilhar do reino esperado. Nada obstante, conviria inteirar-me dos vossos objetivos de trabalho, dos vossos planos, enfim. Estou ciente de que não mercadejais, né, que vocês não vão comercializar, né? Quer dizer, não comercializam os dons espirituais de que sois portadores. E proponho-me auxiliar-vos com os meus préstimos em tudo o que me for possível. Poderia saber os projetos que vos animam? Ele quer ajudar de alguma forma. Então, ele quer tomar conhecimento dos planos que eles têm, né, para poder ajudar de alguma forma. Os dois missionários entreolharam-se surpresos. Eles não esperavam, né, que Sérgio Paulo fizesse esse movimento. Barnabé ainda não havia saído do espanto que o companheiro lhe causara. Ele ainda estava atônito. Saulo, por sua vez, mal dissimulava o próprio assombro, pelo auxílio espiritual que obtivera no afã de confundir os maliciosos intuitos de Bar-Jesus. Então, ele ficou muito surpreso com como a espiritualidade, né, o moveu, o auxiliou, o inspirou, né, para que Bar-Jesus entendesse que tudo aquilo era verdade, né? Reconhecendo, contudo, o elevado e sincero interesse do chefe político da província, esclareceu com jubilosos conceitos. O Salvador fundou a religião do amor e da verdade, instituição invisível e universal, na qual se acolham todos os homens de boa vontade. Nosso fim é dar feição visível à obra divina, estabelecendo templos que se irmanem nos mesmos princípios em seu nome. Avaliamos a delicadeza de semelhante tentame e estamos crentes de que as maiores dificuldades vão surgir em nosso caminho. É quase impossível encontrar o cabedal humano indispensável ao cometimento, né, ao propósito, mas é forçoso movimentar o plano. Quando falhem os elementos da instituição visível, esperaremos na Igreja infinita, onde, nas luzes da universalidade, Jesus será o chefe supremo de todas as forças que se consagrem ao bem. Então, eles estão ali sabendo que terão dificuldades, né? Mas que seguirão na contenda, farão de tudo para conseguir realizar, né? E espalhar, né? Criar, abrir igrejas pelo caminho por onde andarem, né? Para divulgar Jesus e o Evangelho. Já falando na universalidade, né? Trata-se de sublime iniciativa, aparteou, comentou o procônsul, evidenciando nobre interesse. Onde encetastes, onde começastes a construção dos santuários? Nossa missão está começando precisamente agora. Os discípulos do Messias fundaram as igrejas de Jerusalém e Antioquia. Por enquanto, não temos outros núcleos educativos além desses. Há muitos cristãos em toda parte, mas suas reuniões se fazem em domicílios particulares.
Não possuem templos propriamente que os habilitem a mais eficiente esforço de assistência e propaganda. Neopafos terá, então, a primeira igreja filha do vosso trabalho direto. A primeira congregação de Neopafos acontecerá. Né? São as palavras dele, do procônsul. Saulo não sabia como traduzir sua gratidão por aquele gesto de generosidade espontânea. Profundamente comovido, adiantou-se então, e com o cidadão Cíprio, Barnabé, agradeceu a dádiva que vinha prestigiar e facilitar a obra apostolar. Os três falaram ainda largo tempo sobre os empreendimentos em perspectiva. Sérgio Paulo pedia-lhes indicassem as pessoas capazes de construir o novo templo, enquanto Barnabé e o companheiro expunham suas esperanças. Somente à noite os missionários puderam voltar à tenda humilde das pregações. Eles estiveram toda a tarde e noite, com parte da noite com o procônsul. E todas essas coisas aconteceram e saíram de lá já com os planos para a construção da igreja. Né? Muito bom. Para surpresa, e gratidão deles. Estou impressionado, dizia Barnabé, recordando o ocorrido. Que fizeste? Tenho para mim que hoje é o dia maior da tua existência. Tua palavra tinha um timbre sagrado e diferente. Anima-te agora o dom das profecias. Além disso, o mestre agraciou-te com o poder de dominar as ideias malignas. Viste como o charlatão sentiu a influência de energias poderosas quando fizeste o teu apelo? Saulo ouviu atento e com a maior simplicidade acentuou. Também não sei como traduzir meu espanto pelas graças obtidas. Foi pelo Cristo que nos tornamos instrumentos da conversão do procônsul, pois a verdade é que de nós mesmos nada valemos. Ele tem a consciência, de que são instrumentos. E nós somos todos instrumentos. Quando nós nos dedicamos, buscamos executar uma tarefa, do bem, do evangelho, uma tarefa por Jesus, nós somos só instrumentos. Nada além de instrumentos. Então, não podemos ficar achando que somos algo melhor do que os outros, ou que importantíssimos. Todos somos substituíveis, e fazemos por amor ao Evangelho, por amor à doutrina espírita, por amor a Jesus, e somos instrumentos. E agradecemos sempre precisamos agradecer sempre por sermos instrumentos na vontade de Deus e nas mãos de Jesus. Nunca esquecerei os acontecimentos de hoje, tornou o ex-levita admirado. E depois de uma pausa, Saulo, quando Ananias te batizou, não chegou a sugerir a mudança do teu nome? Não me lembrei disso, pois suponho que doravante deves considerar tua vida como nova. Foste iluminado pela graça do Mestre, tiveste o teu Pentecostes, foste sagrado apóstolo para os labores divinos da redenção. O ex-doutor da lei não dissimulou a própria admiração e concluiu. É muito significativo para mim que um chefe político seja atraído para Jesus, por nosso intermédio, mesmo porque nossa tarefa conclama os gentios ao sol divino do Evangelho de salvação. Intimamente, recordou os laços sublimes que o ligavam à memória de Estevão.
a generosa influência do patrício romano que o libertara dos trabalhos duros da escravidão e, invocando a memória do mártir em um apelo silencioso, falou comovido. Sei, Barnabé, que muitos dos nossos companheiros trocaram de nome quando se converteram ao amor de Jesus. Quiseram assinalar desse modo sua separação dos enganos fatais do mundo. Não quis valer-me do recurso, de qualquer modo, mas a transformação do governador, a luz da graça que nos acompanhou no curso dos acontecimentos de hoje, levam-me igualmente a procurar um motivo de perenes lembranças. Depois de longa pausa, dando a entender quanto refletira para tomar aquela resolução, falou. Razões íntimas, absolutamente respeitáveis, obrigam-me a reconhecer, doravante, um benfeitor no chefe político desta ilha. Sem trocar formalmente meu nome, passarei a assinar-me a Romana. Muito bem, respondeu o companheiro. Entre Saulo e Paulo, nenhuma diferença existe, a não ser a do hábito de grafia ou de pronúncia. A decisão será uma formosa homenagem ao nosso primeiro triunfo missionário junto dos gentios, ao mesmo tempo em que constituirá agradável lembrança de um espírito tão generoso. Neste fato, baseou-se a mudança de uma letra no nome do ex-discípulo de Gamaliel. Então, temos aqui o momento que Saulo começa a usar o nome de Paulo. Caráter íntegro e enérgico, o rabino de Jerusalém, nem mesmo transformado em modesto tecelão, quis modificar, portas adentro do cristianismo, a sua fidelidade inata. Se servir a Moisés como Saulo, com o mesmo nome haveria de servir igualmente a Jesus Cristo. Se errar e fora perverso na primeira condição, aproveitaria a oportunidade dos céus, corrigiria a existência e seria um homem bom e justo na segunda. Nesse particular, não chegou a considerar qualquer sugestão dos amigos. Fora o primeiro perseguidor da instituição cristã, verdugo inflexível do proselitismo alvorecente, do doutrinamento que começou a surgir então, mas fazia questão de continuar como Saulo, para lembrar-se de todo o mal e envidar esforços para fazer todo o bem ao seu alcance. Desculpe. Naquele instante, porém, a lembrança de Estevão falava-lhe brandamente ao coração. Ele fora o seu maior exemplo para a marcha espiritual. Era o Gesiel bem amado de Abigail. Para procurá-lo, ambos se haviam prometido ir sem vacilações, fosse aonde fosse. Os dois irmãos de Corinto estavam vivos de tal modo em sua alma sensível que não era possível apagar na memória os mínimos fatos de sua vida. A mão de Jesus o encaminhara ao procônsul, o libertador de Gesiel dos grilhões do cativeiro. O ex-escravo demandara Jerusalém para tornar-se discípulo de Cristo. O ex-rabino sentia-se ditoso, sentia-se afortunado por ter sido auxiliado pelas forças divinas, tornando-se, por sua vez, libertador de Sérgio Paulo, escravizado ao sofrimento e às ilusões perigosas do mundo. Era justo gravar na memória
uma lembrança indelével, né, indestrutível, daquele que, vítima dele em Jerusalém, era agora irmão abençoado, o qual não conseguia esquecer nos mais fugazes instantes da vida e do seu ministério. Daí por, daí por diante, o convertido de Damasco, em memória do inolvidável, né, do inesquecível pregador do Evangelho, que sucumbira a pedradas, passou a assinar-se Paulo até o fim dos seus dias. A notícia da cura e da conversão do procônsul encheu Neapafos de grande assombro. Os missionários não mais tiveram descanso. Embora o protesto quase apagado dos israelitas, a comunidade cresceu extraordinariamente. Integrado nos bens da saúde, o chefe provincial forneceu o necessário à construção da igreja. O movimento era extraordinário. E os dois mensageiros do Evangelho não cessavam de render graças a Deus. O triunfo cercava-os de profunda consideração, quando Paulo foi procurado por Barjesos, que lhe solicitava uma palavra confidencial. O ex-rabino não hesitou. Era uma boa ocasião para provar ao velho israelita os seus propósitos generosos e sinceros. Recebeu-o, pois, com toda a afabilidade, com toda a gentileza. Barjesos parecia tomado de grande acanhamento. Após cumprimentar o missionário, atencioso, exprimiu-se com certo embaraço. Afinal, precisava desfazer o mal-entendido no caso do procônsul. Ninguém mais do que eu desejava tanto a saúde do enfermo, e, por conseguinte, ninguém mais agradecido à vossa intervenção, libertando-o de enfermidade tão dolorosa. Sou muito grato ao vosso parecer e regozijo-me com a vossa compreensão, disse Paulo com gentileza. Entretanto, o visitante vacilava se devia ou não expor seus objetivos mais íntimos. Atento às reticências, sem presumir-lhes a causa, o ex-rabino adiantou-se benévolo, né, com bondade. Que desejais dizer? Com franqueza, nada de cerimônia. Né? Tipo, pode falar, diga o que você tiver a dizer, sem rodeios. Né? Acontece, retrucou o mais animado, que venho afagando a ideia de consultar-vos a respeito dos vossos dons espirituais. Penso que não haverá maior tesouro para triunfar na vida. Paulo estava confundido, sem saber que rumo tomaria a conversação. Todavia, focando o ponto mais delicado da pretensão, Barjesos continuou. Quanto ganhais no vosso ministério? Ganho a misericórdia de Deus, disse o missionário, compreendendo, então, todo o alcance daquela visita inesperada. Vivo do meu trabalho de tecelagem e não seria lícito mercadejar com o que pertence ao Pai que está nos céus. Então, ele tem consciência, ele não se sentiria bem cobrando por uma coisa dada pelos céus, dada por Deus. Ele jamais venderia, né, o seu dom, as coisas vindas dele. Jamais. E ele, então, para isso, exercia a sua profissão de tecelão. É quase incrível, murmurou o mago, arregalando os olhos. Eu estava convicto de que trazias convosco certos talismãs que me dispunha a comprar por qualquer preço. E enquanto o ex-rabino contemplava cheio de comiseração, cheio de pena, pela sua ignorância, o visitante prosseguia. Seria crível que façais semelhantes obras sem contribuição de sortilégios, né? Sem contribuição de bruxarias, de feitiçarias. Né? O missionário fixou-o mais atento e murmurou.
Só conheço um sortilégio eficiente. Qual é? Interrogou o mago de olhar faiscante e cobiçoso. É o da fé em Deus, com sacrifício de nós mesmos. O velho israelita demonstrou não entender toda a significação daquelas palavras, objetando. Sim, mas a vida tem suas necessidades urgentes, é indispensável prever e amealhar recursos. Paulo pensou um minuto e disse: De mim mesmo, nada tenho com que vos esclarecer, mas Deus tem sempre uma resposta para nossas preocupações mais simples. Consultemos suas eternas verdades. Vejamos qual a mensagem destinada ao vosso coração. Ia abrir o Evangelho, conforme seu costume, quando o visitante observou: Nada conheço desse livro. Para mim, portanto, não poderá trazer advertência alguma. O missionário compreendeu a relutância e acentuou. Ele estava com receio, né, de ler uma mensagem. Que conheceis, então? Moisés e os profetas. Tomou do rolo de pergaminhos, no qual se podia ler a lei antiga, e deu ao velho malicioso, né? Essa lei que ele conhecia tão bem, né? Que Paulo conhecia tão bem, para que o abrisse em alguma sentença, ao acaso, segundo os hábitos da época. E o que nós fazemos hoje também, né? É muito comum nós pegarmos a literatura espírita e abrirmos ao acaso, num momento de, de dificuldade, ou um momento em que queremos buscar inspiração, fazer um agradecimento, né? Abrimos ao acaso, e é o que ele, então, aqui sugeriu ao Bajesos fazer, né? No entanto, Bajesos, com evidente má vontade, acrescentou: só leio os profetas de joelhos. Podereis ler como quiserdes, porque o ato de compreender é o que nos interessa antes de tudo. Você pode ler em pé, deitado, sentado, ajoelhado, não importa. O importante é que você compreenda a mensagem, né? Assinalando suas presunções farisaicas, o charlatão ajoelhou-se e abriu solenemente o texto, sob o olhar sereno e perquiridor, né, investigador do ex-rabino, aquele olhar penetrante de Saulo, de Paulo agora. O velho israelita fez-se pálido. Esboçou um gesto para se abstrair da leitura, mas Paulo percebeu o movimento sutil e, aproximando-se, falou com alguma veemência, com firmeza. Ele percebeu que ele não ia ler, né? Enfim, leiamos a mensagem permanente dos emissários de Deus. Tratava-se de um fragmento dos Provérbios, que Bajesos pronunciou em voz alta com enorme desapontamento. Duas coisas te pedi, não mas negues antes que eu morra. Afasta de mim as vaidades e as mentiras. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Concede-me apenas o alimento de que necessito, para não acontecer que, estando farto, eu te negue e pergunte: quem é Jeová? Ou que, estando pobre, me ponha a furtar e profane o nome de Deus. Temos aqui a nota, dizendo que isso está em Provérbios, capítulo 30, versículos de 7 a 9. Versículos 7, 8 e 9. O mago levantou-se atarantado. O próprio missionário estava surpreso. Vistes, amigo? Interrogou Paulo. A palavra da verdade é muito eloquente. Será grande talismã na existência o sabermos viver com os nossos próprios recursos, sem exorbitar do necessário ao nosso enriquecimento espiritual. Você não precisa de nada, de talismãs, nada, não é? Você vai viver dos seus próprios recursos e tudo te será dado, né? É importante conquistar esse enriquecimento espiritual. Efetivamente, respondeu o charlatão,
Este processo de consultas é muito interessante. Vou meditar seriamente na experiência de hoje. Logo em seguida se despedia, depois de mastigar alguns monossílabos que mal disfarçavam a perturbação que todo o empolgara. Impressionado, o tecelão consagrado ao Cristo anotou as profundas exortações para consolidar o seu programa de atividades espirituais isento de interesses inferiores. A missão permaneceu em Nea Paphos ainda alguns dias, sobrecarregada de muito trabalho. João Marcos colaborava com os recursos ao seu alcance. Todavia, de vez em quando, Barnabé surpreendia-o entristecido e queixoso. Não esperava encontrar tão vultosa cota de trabalho, mas ele fora avisado. Né? Ele fora avisado, mas ele fez questão de seguir com o tio. Mas assim é melhor, acentuava Paulo. O serviço do bem é a muralha defensiva das tentações. Quer dizer, enquanto você está trabalhando no bem, você você não vai receber as tentações, né? Você vai conseguir seguir fazendo, trabalhando, seguindo em frente, progredindo. O rapaz conformava-se. Contudo, sua contrariedade era evidente. Além disso, fiel observador do judaísmo, não obstante a paixão pelo evangelho, o filho de Maria Marcos sentia grandes escrúpulos com a largueza de vistas do tio e do missionário relativamente aos gentios. Desejava servir a Jesus, sim, de todo o coração, mas não podia distanciar o mestre das tradições do berço. Então, nós vemos aqui João Marcos com as mesmas questões que Tiago, né? Tiago Menor. Também ele é o judaísmo muito enraigado, né? Então ele sente, né? Ele sente dificuldade de, de afastar as duas coisas, né? De fazer as coisas de forma diferente do que ele havia aprendido nas leis de Moisés, na lei de Moisés, né? Mas também ele não podia distanciar o mestre, né, de tudo aquilo. Ele estava em conflito, né? Me lembrou muito Tiago. Enquanto as sementes lançadas em Chipre começavam a germinar na terra dos corações, os trabalhadores do Messias abandonavam Neapafos absorvidos em vastas esperanças. Depois de muito confabularem, Paulo e Barnabé resolveram estender a missão aos povos da Panfilha, com grande escândalo para João Marcos, que se admirava de semelhante de semelhante proposta. Então, temos aqui uma nota de que Panfilha, uma pequena província romana, situada na costa sul da Ásia Menor. E isso incomodou muito João Marcos, né? Porque eram os romanos. Vamos lá, vamos ver como a coisa vai acontecer. Mas que faremos com essa gente tão estranha? Perguntou o rapaz contrariado. Sabemos em Jerusalém que essa província é povoada por criaturas supinamente ignorantes, e ademais que ali existem ladrões por toda parte. Isso o incomodou muito. Como que eles iam se estabelecer num lugar com pessoas desse gênero, né? Desse jeito? No entanto, obtemperou Paulo convicto. Penso que devemos procurar a região justamente por isso. É justamente por terem os ladrões por toda parte, por serem ignorantes. É lá que precisam do Evangelho. É onde está o doente que o médico vai. Né? Para outros, uma viagem a Alexandria pode oferecer maior interesse, mas todos esses grandes centros estão cheios de mestres da palavra. Possuem sinagogas importantes, conhecimentos elevados, grandes expoentes da ciência e riqueza. Se não servem a Deus, é por má vontade ou endurecimento do coração.
A Panfilha, ao contrário, é muito pobre, rudimentar e carecente de luz espiritual. Antes de ensinar em Jerusalém, o mestre preferiu manifestar-se em Cafarnaum e em outras aldeias quase anônimas da Galiléia. Ante o argumento irretorquível, João absteve-se de insistir. Dentro de poucos dias, singela embarcação deixava-os em Atália, onde Paulo e Barnabé encontraram singular encanto nas paisagens que circundavam o cestro, né, um tipo de planta. Nessa localidade muito pobre, pregaram a boa nova ao ar livre, com êxito imenso. Observando no companheiro um traço superior, Barnabé como que entregara a chefia do movimento ao ex-rabino, cuja palavra, então, sabia despertar encantadores arrebatamentos. O povo simplesmente acolheu a pregação de Paulo com profundo interesse. Ele falava de Jesus como de um príncipe celestial, que visitara o mundo e fora esperar os súditos amados na esfera da glorificação espiritual. Via-se a atenção que os habitantes de Atalha dispensaram ao assunto. Alguns pediram cópias das lições do Evangelho, outros procuravam obsequiar os mensageiros do Mestre com o que possuíam de melhor. Muito comovidos, os apóstolos recebiam as carinhosas dádivas dos novos amigos, que quase sempre se constituíam em pratos de pão, laranjas ou peixe. Então, eles foram muito bem acolhidos, né? E eles tinham, então, estavam ali recebendo toda a atenção dos habitantes locais, né? E ficaram muito comovidos. Quanto carinho, né? A permanência na localidade trouxera novos problemas. Era indispensável alguma atividade culinária. Barnabé, delicadamente, designou o sobrinho para o mistério, mas o rapaz não conseguia disfarçar a contrariedade. Notando-lhe o constrangimento, Paulo adiantou-se pressuroso. Não nos impressionemos com os problemas naturais. Procuremos restringir, doravante, as necessidades e gostos alimentares. Comeremos apenas pão, frutas, mel e peixe. Desta forma, o trabalho de cozinha ficará simplificado e reduzido à preparação dos peixes assados, no que tenho grande prática, desde o meu retiro lá no Tauro, né? Na sua cidade natal, aos pés da cadeia de montanhas Tauro, né? Que João não se amofine, não se aborreça com o problema, pois é justo que essa parte fique ao meu cargo. Então, resolveu a questão. Tá? Não gostou da função? Não quer cozinhar? Não quer ser responsabilizado por essa parte? Não tem problema, faço eu. Eu sei fazer. Não obstante a atitude generosa de Paulo, o rapaz continuou acabrunhado. Em breve, a missão alugava um barco, largando-se para Perge. Nesta cidade, de regular importância para a região em que se localizava, anunciaram o Evangelho com imensa dedicação. Na pequena sinagoga, encheram o sábado de grande movimento. Agitaram o local. Né? Alguns judeus e numerosos gentios, na maioria gente pobre e simples, acolheram os missionários, cheios de júbilo. As notícias do Cristo despertaram singular curiosidade e encantamento. O modesto pardieiro, alugado por Barnabé, ficava repleto de criaturas ansiosas por obter cópia das anotações de Levi, as anotações de Mateus. Né? Paulo regozijava-se, experimentava alegria indefinível ao contato daqueles corações humildes e simples, que lhe davam ao espírito cansado de casuística, a doce impressão de virgindade espiritual.
Alguns indagavam da posição de Jesus na hierarquia dos deuses do paganismo, né? Do politeísmo. Outros desejavam saber a razão por que haviam crucificado o Messias, sem consideração aos seus elevados títulos, como mensageiro do Eterno. A região estava cheia de superstições e crendices. A cultura judaica restringia-se ao ambiente fechado das sinagogas. A missão, não obstante consagrar seu maior esforço aos israelitas, pregando no círculo dos que seguiam a lei de Moisés, interessara as camadas mais obscuras do povo, em razão das curas e do convite amoroso ao Evangelho, movimento esse no qual os trabalhadores de Jesus punham todo o seu empenho. Plenamente satisfeitos, Paulo e Barnabé resolveram seguir dali mesmo para Antioquia da Pisídia. Informado a esse respeito, João Marcos não conseguiu sopitar os íntimos receios por mais tempo e perguntou: Supunha que não iríamos além de Panfilha. Como, pois, chegar a Antioquia? Não temos recursos para atravessar tamanhos precipícios. As florestas estão infestadas de bandidos e os rios encaixoeirados não facultam o trânsito de barcas. E as noites? Como dormir? Essa viagem não se pode tentar sem animais e servos, coisa que não temos. Só coisas negativas, né, João? João Marcos trazendo aqui. Paulo refletiu um minuto e exclamou: Ora, João, quando trabalhamos para alguém, devemos fazê-lo com amor. Julgo que anunciar o Cristo àqueles que não o conhecem, em vista de suas numerosas dificuldades naturais, representa uma glória para nós. O espírito de serviço nunca tira a parte mais difícil para os outros. O Mestre não transferiu sua cruz aos companheiros. Em nosso caso, se tivéssemos muitos escravos e cavalos, não seriam eles os carregadores das responsabilidades mais pesadas. No que se refere às questões propriamente materiais, o trabalho de Jesus, entretanto, é tão grande aos nossos olhos que devemos disputar aos outros qualquer parte de sua execução em benefício próprio. O rapaz pareceu mais angustiado. A energia de Paulo era desconcertante. Mas não seria mais prudente, continuou muito pálido, demandarmos Alexandria e organizar pelo menos alguns recursos mais fáceis? Enquanto Barnabé acompanhava o diálogo com a serenidade de que lhe era peculiar, o ex-rabino continuava: Dás demasiada importância aos obstáculos. Já pensastes nas dificuldades que o Senhor certamente venceu para vir ter conosco? Ainda que pudesse atravessar livremente os abismos espirituais para chegar ao nosso círculo de perversidade e ignorância, temos de considerar a muralha de lodo de nossas viscerais misérias. E tu te espantas apenas com os palmos de caminho que nos separam da Pisídia? O jovem calou-se, evidentemente contrariado. A argumentação era forte demais a seus olhos e não lhe ensejava qualquer nova objeção. À noite, Barnabé, visivelmente preocupado, aproximou-se do companheiro, expondo-lhe as intenções do sobrinho. O rapaz resolvera regressar a Jerusalém de qualquer modo. Paulo ouviu calmamente as explicações, como quem não podia opor qualquer embargo à decisão. Ele não podia fazer nada. Se é esse o desejo, né, do jovem, que vá. Não poderíamos acompanhá-lo, pelo menos, até algum ponto mais próximo do destino? Perguntou o ex-levita, né, ex-levita de Chipre, Barnabé, como tio solícito. Destino? Perguntou Paulo admirado. Mas já temos o nosso. Desde o primeiro entendimento, planejamos a excursão a Antioquia. Não posso impedir que faças companhia ao rapaz. Por mim, contudo, não devo modificar o roteiro traçado.
Caso resolvas regressar, seguirei sozinho. Julgo que as empresas de Jesus têm seu momento justo de atuação. É preciso aproveitá-lo. Se deixarmos a visita à Psídia para o mês próximo, talvez seja tarde. Barnabé refletiu alguns minutos, retrucando convictamente. Tua observação é incontestável. Não posso quebrar os compromissos. Além do mais, João está homem e poderá voltar só. Tenho dinheiro indispensável a esse fim em virtude dos cuidados maternos. O dinheiro, quando não bem aproveitado, rematou Paulo tranquilamente, sempre dissolve os laços e as responsabilidades mais santas. A conversação terminou enquanto Barnabé voltou a aconselhar o sobrinho, altamente impressionado. Daí a 2 dias, antes de tomar a barca que o levaria à Foz do Sestro, o filho de Maria Marcos despedia-se do ex-doutor de Jerusalém com um sorriso contrafeito. Paulo abraçou-o sem alegria e falou em tom de serena advertência. Deus te abençoe e te proteja. Não te esqueças de que a marcha para o Cristo é feita igualmente por fileiras. Todos devemos chegar bem. Entretanto, os que se desgarram têm de chegar bem por conta própria. Sim, disse o jovem envergonhado. Procurarei trabalhar e servir a Deus de toda a minha alma. Fazes bem, e cumprirás teu dever assim procedendo, exclamou o ex-rabino convicto. Lembra sempre que Davi, enquanto esteve ocupado, foi fiel ao Todo-Poderoso, mas quando descansou, entregou-se ao adultério. Salomão, durante os serviços pesados da construção do templo, foi puro na fé, mas, quando chegou ao repouso, foi vencido pela devassidão. Judas começou bem e foi discípulo direto do Senhor, mas bastou a impressão da triunfal entrada do Mestre em Jerusalém para que cedesse à traição e à morte. Com tantos exemplos expostos aos nossos olhos, será útil não venhamos nunca a descansar. Que exemplos dados por Paulo de Tarso. Que exemplos. Exemplos irrefutáveis. O sobrinho de Barnabé partiu, sinceramente tocado por essas palavras que o seguiriam de futuro como apelo constante. Ele assimilou, entendeu a mensagem dada por Paulo. Logo após o incidente, os 2 missionários demandaram as estradas impérvias. Pela primeira vez, foram obrigados a pernoitar ao relento, no seio da natureza. Vencendo precipícios, encontraram uma gruta rochosa na qual se ocultaram, para repousar o corpo mortificado e dorido. O segundo dia da marcha escoou-se-lhes com a coragem indômita de sempre. A alimentação constituía-se de alguns pães trazidos de Perge e frutas silvestres, colhidas ali e acolá. Resolutos e bem-humorados, enfrentavam e venciam todos os óbices. De vez em quando, era indispensável ganhar a outra margem do rio, ao toparem barreiras intransponíveis. Eles, então, apalpando o alvo das torrentes, cautelosos, com longas várias verdes, ou desbravando os caminhos perigosos e ignorados. E seguiram assim, desbravando a natureza, o caminho desconhecido, os 2 juntos, convictos de estarem seguindo na tarefa que haviam recebido do mais alto. Né? A solidão lhes sugeria belos pensamentos. Eles aproveitavam desses momentos de solidão para reflexões. Né? Sagrado otimismo extravasava dos menores conceitos.
Ambos afagavam carinhosas lembranças do passado afetivo e esperançoso. Como homens, experimentavam todas as necessidades humanas, mas era profundamente comovedora a fidelidade com que se entregavam ao Cristo, confiando ao seu amor a realização dos santificados desejos de uma vida mais alta. Na segunda noite, acomodaram-se em pequena caverna, algo distante do trilho estreito, logo após os derradeiros tons do crepúsculo. Depois de frugalíssima refeição, passaram a comentar animadamente os feitos da Igreja de Jerusalém. Noite fechada, e ainda suas vozes quebravam o grande silêncio. Desdobrando os assuntos, passaram a falar das excelências do Evangelho, exaltando a grandeza da missão de Jesus Cristo. E aqui faremos a pausa no nosso estudo, respeitando o tempo, né? E daqui, prosseguiremos no nosso próximo encontro. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, aqui encerramos, Senhor, o estudo de hoje. Vendo todo o trabalho de Barnabé e Paulo, a dedicação, a confiança, a fé em Ti, Jesus. Que nós possamos, Senhor, seguir-lhes o exemplo, seguirmos a nossa rota sem parar para o descanso. Obrigado, Senhor, por esta bela oportunidade de estudo e ser conosco até o nosso próximo encontro, abençoando os nossos lares, cuidando de nós e de nossos afetos, iluminando o nosso caminho, como sempre o fazes. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, queridos amigos e amigas, aqui encerramos o estudo de hoje e nos veremos novamente na semana que vem, aqui no canal Videira Espírita, para dar prosseguimento ao estudo da obra Paulo e Estevão. Até lá, que a paz de Jesus esteja com todos nós.